Bom, assim como você que está me assistindo, eu sempre tive o sonho de poder me comunicar com as pessoas. Eu sempre tive o sonho de poder ser um locutor, de poder ser um comunicador, de poder assim falar com você, como eu estou falando aqui agora. Só que numa fase da minha vida, quando eu iniciei no meio da comunicação, eu passei algo muito difícil. Eu recebi uma palavra muito difícil. E aquilo me fez paralisar. Sim. E quantos de nós que já paralisaram por palavras que foram lançadas, não foi? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para você. Então fica comigo até no final, que eu creio que Deus vai falar tremendamente no seu coração, porque esse vídeo realmente é para você que se sente paralisado, para você que foi paralisado. Talvez as suas metas não são mais alcançadas, os seus sonhos eles não são mais alcançados, os seus objetivos não são mais alcançados, porque às vezes uma palavra parou você e fez com que você não avançasse mais. Então fica aqui comigo nesse vídeo, já se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, envia para os seus amigos, envia para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir algo de Deus e esse vídeo exatamente é para você. Então fica comigo até o final que vai ser muito edificante. Bom, eu me lembro que eu sempre tive o sonho de ser um comunicador. Eu sempre tive um sonho de poder falar com as pessoas, de poder expressar o meu sentimento através da minha fala. E isso era algo que sempre queimou e sempre queima no meu coração. E até o objetivo que eu abri esse canal foi por isso. Foi para poder falar com as pessoas. Que na verdade no começo desse processo eu passei uma situação inusitada, a gente pode se dizer. Eu fui trabalhar em uma rádio aqui da minha cidade, uma rádio muito conhecida, uma rádio muito boa, por sinal também. Só que por trás dos bastidores eu passei algumas coisas e isso vai chamar muito a sua atenção. Eu comecei como operador de som da rádio. Para quem não sabe, o operador de áudio, né, de uma rádio, ele faz toda aquela parte de sonoplastia. Então eu fazia essa parte. E como eu comecei, a gente tem um palavreado que a gente usa aqui, eu comecei no facão. Então eu aprendi meio que sozinho. Eu só vi alguém fazendo e depois fui replicando aquilo e fui aprendendo. Foi dessa forma. E um dos locutores, que era uma pessoa que tinha muita audiência, tem muita audiência hoje, ainda nesse programa, ele se sentiu incomodado por alguns erros que eu cometi no decorrer do programa. E num desses dias, tinha sido. é, eu tinha feito uma programação, né, na rádio. E essa programação foi horrível. Foi a primeira vez que eu tinha feito um programa numa rádio. Foi a primeira vez que eu tinha atendido participação. Tinha sido a primeira vez que eu tinha lido notícias dentro de uma rádio. E, gente, eu tava muito, muito nervoso. E naquele dia, ele chegou de manhã cedo. A gente chegou de manhã cedo no estúdio. A gente começou a fazer o programa. E a primeira coisa que eu fiz, a gente fez a abertura do programa. A gente fez as participações do programa, os quadros. E na metade disso tudo, eu errei. Errei uma vinheta que não era para colocar no horário que era programado para ela ser colocada. Bom, quando isso aconteceu, ele olhou para mim e falou assim: "Cara, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui não dá mais para você fazer. Tu não nasceu para fazer isso. E outra coisa, eu ouvi teu programa ontem, cara, tava horrível teu programa. Falaram até que o outro locutor aqui é o pior que tem aqui na rádio. Não, o pior é você." Sim, eu ouvi essa palavra. E naquele dia eu simplesmente chutei o balde. Aconteceu uma situação em que o dono da rádio ficou insatisfeito com o meu trabalho e eu enfrentei o dono da rádio, eu bati boca com o dono da rádio, crendo que estava na minha razão. Hoje, com o tempo passando, eu creio que ele quis falar aquilo para me edificar, mas eu fiquei revoltado, chutei o balde, eu quis ir embora e ali eu disse que eu nunca mais queria saber de comunicação, eu nunca mais queria saber de poder trabalhar no meio do rádio, eu não queria mais saber de nada daquilo. Passou-se o tempo, eu fui chamado para trabalhar em uma web rádio. E nessa web rádio eu aprendi também, né, já com a experiência que eu tinha na rádio, eu comecei a apresentar programas, comecei a fazer parte jornalística da rádio, comecei a fazer parte policial, a fazer programas policiais nessa rádio, que era um horário que tinha bastante audiência, né, nesse canal. E aí, eu, um dia, né,
A gente estava num momento tenso da rádio, um momento, né, de crescimento dela, então a gente não sabia muito o que faria ainda, porque foi um crescimento, começou a crescer muito rápido, né, por conta de um ocorrido que deu aqui na cidade. Então o crescimento da web rádio foi muito rápido. E nesse meio tempo a minha filha nasceu e eu me distanciei um pouco da rádio. E quando um dia eu mando mensagem para um dos donos da rádio, perguntando, né, como é que estão as coisas, como é que a gente agora vai proceder para voltar a trabalhar, né? Então, quando eu mando esse áudio, o próprio dono da rádio manda um áudio falando mal de mim. Aí, cara, eu bati o martelo. Quando eu bati esse martelo, disse para mim que eu não queria mais. E aí foi aonde eu paralisei. Neemias, onde é que você quer chegar com isso? Existem duas coisas que fazem a gente paralisar: palavras que são lançadas e atitudes que nós tomamos. Sim. Quando nós ouvimos palavras que nos fazem paralisar, entenda que elas sempre vão nos machucar na maior área em que a gente necessita, nos nossos sonhos. Quando palavras elas ferem os nossos sonhos, isso nos faz, gente, parar de vez. E quando nós tomamos atitudes, quando nós recebemos palavras de desaprovação, quando nós recebemos palavras, ou ouvimos, melhor, de alguém que a gente ama, talvez essa pessoa falando mal de você, ou lançando as próprias palavras para você, isso dói demais. Mas, Neemias, onde é que você quer chegar? Até o final desse vídeo eu vou chegar na conclusão dele, porque você precisa entender esse contexto para eu falar para você aquilo que Deus está queimando no meu coração. Eu preciso liberar isso porque foi uma dor que eu senti, e eu creio que você que está me assistindo, você também passou por essa dor. E não existe nada melhor do que alguém que foi ferido e hoje está curado, poder trazer a receita para que você possa ser curado também. Então, eu saí dessa web rádio e falei, bati o martelo, não quero mais saber de comunicação, não quero mais saber. Sabe por quê? Porque eu ainda estava ferido desde a primeira oportunidade que eu tive. Desde que o dia que eu ouvi que eu era o pior daquilo que eu fazia. E claro, eu não sou o melhor, não sou o maior comunicador da face da terra. Mas eu, hoje, falando de Neemias Moreira, sou a pessoa que eu me esforço muito em dar o meu melhor. Só que quando eu comecei a pensar nisso, pensar em criar o próximo roteiro para o próximo vídeo aqui do canal, eu parei e pensei e falei com Deus, o que eu vou falar? O que 2026 promete para eu começar a transmitir para as pessoas? Eu ouvi a voz de Deus falando bem assim no meu coração: comece a mostrar tuas feridas. E quando eu comecei a pensar nisso, primeira coisa que me veio na cabeça foi essa história de quando eu comecei a trabalhar em uma rádio. A palavra, né? Aquilo que sai da nossa boca, tem poder de professar vida e morte. Aquilo que eu e você nós falamos, poxa, eu acordo de manhã. Quantas pessoas acordam de manhã cedo e falam, nossa, mais um dia para eu poder trabalhar, mais um dia, né, que eu vou enfrentar aquele patrão chato, mais um dia que eu vou abrir empresa com aqueles funcionários que não querem saber de trabalhar, mais um dia que eu vou ver a cara daquele fulano que eu não queria ver. Quantas vezes a gente se dá com essa situação? E sabe, e quando a gente chega no local, parece que geralmente o local está daquela mesma forma em que eu e você nós declaramos ao amanhecer. E quantas vezes a gente acorda de manhã e fala, Senhor, obrigado por esse dia, que seja um dia abençoado, que seja um dia tranquilo. Quantas vezes a gente acorda e aquele dia é tranquilo, abençoado, por mais que tenha provações, a gente aprende a lidar com aquilo da melhor forma possível. Você pode concordar comigo, comenta aqui embaixo, você pode concordar comigo que é exatamente isso que acontece. Agora, quando nós estamos paralisados, nós estamos feridos, machucados, sabe o que a gente faz? A gente quer tentar ferir outras pessoas. Só que um episódio bíblico que me chama a atenção é aquele episódio bíblico quando o paralítico que é lançado do telhado, né? E ele aparece diante de Jesus e Jesus fala que ele é curado, vá, seja curado, mas leve a tua cama, né? Levanta-te, anda, leva a cama, leva junto com ele.
Sabe, todas as vezes que Jesus cura alguém, ele fala, levanta e anda, vai, a tua fé te salvou, vê, enxergue, seja, né? Todas as vezes que Jesus fala com alguém, que Jesus cura alguém, Jesus não falava nada, mas com esse homem foi diferente. Jesus manda ele levar a cama dele. Por que, Neemias? Porque aquela cama representava, naquele momento, um passado. Só que o que Jesus fez naquele homem foi muito mais impactante. Foi para que aquele homem pegasse aquela cama e todas as vezes que ele olhasse para ela, não fosse só pelo passado que ele era paralítico, mas é que ele mostrasse para as outras pessoas que aquela cama ali, ó, aquela cama, ela paralisou a minha vida inteira. E hoje eu olho para ela e digo, eu te venci. Sabe, todas as vezes que me vem na cabeça, todas as vezes que muitas vezes é lançado na minha cabeça, eu sentado naquela mesa de áudio daquela grande rádio, e aquele locutor ele olhando dentro do meu olho e dizendo que eu era o pior, eu paro, penso e digo, eu já venci isso daí. Isso não me dói mais. Sabe, eu não sei qual palavra que você ouviu no decorrer da sua vida. Eu não sei aquilo que os seus pais falaram, aquilo que seus familiares falaram para você, aquilo que um patrão falou para você, qual o sonho seu que foi abortado. Mas hoje é dia de você levantar e andar. Hoje é dia de você pegar esse passado, você pegar essa cama aí que está te aprisionando, você levantar e dizer, eu já venci você. Sabe, existem muitas coisas que eu quero compartilhar com você a partir desse ano. E essa é uma delas. E sabe, se existe alguém que pode impedir aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, é só eu e você. Não existe outra pessoa. Não existe outra circunstância. Claro que muitas vezes as palavras elas nos abatem. As dificuldades elas nos abatem, elas nos jogam para baixo. Mas ei, confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o resto Ele vai fazer. Sabe, pega na mão de Jesus, assim como o Salmo 40 diz, né, que o salmista estava no charco de lodo, o Senhor ouviu a oração dele, se inclinou, ouviu a sua oração, e o pegou pela mão e o firmou seus pés pela rocha. Seus pés na rocha. É isso que Deus quer fazer com você. Porque muitas batalhas, assim como essa, eu quis enfrentar sozinho. Muitas batalhas como essa, eu quis enfrentar na força do ódio. Muitas batalhas como essa, eu quis guerrear sozinho. Sabe, eu fico imaginando se eu hoje tivesse pegado essa dificuldade, tivesse pegado tudo isso que eu tinha ouvido, tudo isso que eu tinha enfrentado, tudo isso que tinha me doído e falado, Senhor, e agora? Como é que eu vou enfrentar isso? Só que, claro, o adolescente, imaturo, inseguro, quis bater de frente para mostrar que talvez eu teria meu valor naquele momento. Só que hoje eu posso te dizer que valeu a pena passar aquilo. Valeu a pena passar aquilo porque eu me preparei mais, eu busquei mais conhecimento, eu tentei aperfeiçoar um pouco mais a minha fala, o meu jeito de me comunicar, com muita dificuldade, porque muitos de vocês sabem, vocês que me seguem, que me acompanham, eu sempre falo, eu tenho, né, dislexia, mas hoje consegui tratar, graças a Deus. Tenho muitas dificuldades às vezes na fala, mas o meu sonho, ele não pode morrer. O seu sonho, ele não pode morrer. A sua caminhada, ela não pode parar agora. Porque isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se esse vídeo te abençoou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você ama. Se inscreva aqui no canal. O que vocês acharam do nosso fundinho, do nosso cenário novo? E eu posso te dizer uma coisa. Que uma palavra, ela pode destruir sua vida. Mas uma palavra, ela pode mudar toda a tua história.